primeiro restaurante que eu tomei conta no Porto foi em 2004. Um na Ribeira e um na zona das Fontainhas. Gostava mesmo era fazer imensos petiscos. E as pessoas gostavam imenso de ir ao restaurante para comer petiscos. Não era comer uma refeição, era petiscar, petiscar, petiscar. E eu tinha uma oferta enorme, enorme. O que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer cabrito assado, à volta de Trás-os-Montes. Vamos fazer arroz de forno, de miúdo. Uma torta de espargos bravos, de entrada. E vamos fazer salada de laranja com azedas e salada de marujas. Alho, sal, um bocadinho de colorau, vinho, louro, azeite e mará. E é o sabor do cabrito. Qual é que é o peso ideal? 5, 6 quilos. Não convém ser muito grande, nem muito pequeno porque ainda é muito leite. E acima de 6 já começa a ser um cabrito grande. O ideal mesmo é até aos 6 quilos. Portanto, aos 6 kg atinge o sabor, a textura pretendida. Exatamente. Em Trás-os-Montes era quase, digamos assim, era uma refeição banal, cabrito. Mesmo nas festas, todo tipo de festas usava-se o cabrito. Com maior incidência na Páscoa, claro. Isto são as Páscoas que nós passávamos no campo, que faz parte muito da... Íamos assim para casas de campo, festejar a Páscoa. Muitos amigos, muita família. E no caso, é o Alto Douro, apesar de estar em Trás-os-Montes, mas é Alto Douro. Os vinhos normalmente tendem a ser bastante graduados. Bastante mesmo graduados. Não são vinhos muito leves, não são vinhos light, são vinhos fortes. É uma zona de vinho do Porto por excelência. Devemos sempre regar com bom vinho, por acaso. Também adoro, que é para não fugir às raízes. E agora vai para o forno. Convém não cozer, portanto convém assar. Depois vamos acrescentando água se for preciso, porque vamos deixar também caramelizar ali um bocadinho para ficar com cor e para ficar com sabor. De freixo de espada à cinta? Eu estive sempre muito presente em Trás-os-Montes, porque as férias eram grandes e ia sempre para Trás-os-Montes nas férias. Ia sempre trabalhar com a minha mãe. E a sua mãe? Fazia eventos, fazia casamentos, batizados, almoços, jantares. Fazia todo tipo com de uma festas. mão muito forte na doçaria Sim. tradicional, não é? Sim. Isto é a minha mãe, Maria Emília. Mariazinha, toda a gente conhecia Mariazinha. Que teve grandes ensinamentos com uma senhora em Trás-os-Montes, não foi? Essa Dona Maria Olímpia Bispa. Bispa é alcunha, toda a gente tem uma alcunha, toda a gente. Porque as pessoas já eram registadas muitas vezes só com os nomes próprios. E depois, para se diferenciarem, punham uma alcunha, porque nem se sabia, não havia apelido. Mas punha-se uma alcunha da família. E a sua alcunha, qual é? Por acaso não temos. Não pode ser. Tinha um nickname dentro da família, claro, obviamente, porque o meu pai era incapaz de não arranjar alcunha para alguém. A minha mãe era a X, porque era uma incógnita. A X? A X, exatamente. Eu também tinha dentro da família, que era o Figo Lampo, que era pequenina, era o figo fora da época, mais pequenino. O figo? Figo Lampo. Figo Lampo. Mas era dentro da família. Desde miúda que eu fazia queijo, porque lá em casa havia gado, e fazia-se queijo uma vez por semana. E eu toda a vida fiz queijo, quando era miúda. Portanto, aprendi-se tudo. Acha que de alguma forma tem os sabores gravados na sua memória? Sim, completamente. Completamente. No primeiro restaurante onde estive, gostava mesmo era fazer imensos petiscos. Que ia desde os pezinhos de coentrada às favas com chouriço, às tripas, sei lá, os eternos bolinhos de bacalhau, a pinguinha frita, o carapauzinho frito. E já está instalado o melhor cheiro do mundo, que é o cheiro de um refogado. É, exatamente. Cheira sempre bem. Nós vamos deixar isto aqui a refogar lentamente.
Primeiro vamos deixar que os sucos sejam libertados e absorvidos. E depois é que pomos um bocadinho de água e vamos deixar. Eu vou retirar a cabeça, não tem agora grande interesse. Uma chávena e meia deve chegar. Gosto de cozinhar um bocadinho o arroz aqui, não perder a fervura muito. Ele demora 20 minutos no forno. Isto tem muito interesse. É um desenho que se chama os arcos de tear em felpa. Este desenho era de Freixo. Era uma região muito pobre, em que não havia dinheiro para fazer casamentos. Havia pessoas que casavam na missa das 7 para não ter que fazer nenhuma festa, porque não havia dinheiro para isso. As alianças eram emprestadas, pediam alianças emprestadas. E às vezes, quando tinham alguma mais possibilidade, compravam uma aliança tipo ferradura em prata, que podia alargar, quando as mãos iam engrossando com o trabalho agrícola, etc. Mas os dedos engrossavam e aquela aliança tipo ferradura ia alargando. Isto era assim, traz os montes até a migração. Havia fome. No pós-guerra houve muita fome. Esta é a azeda dos muros. Só existe nos muros. Dos muros, quando diz dos muros? Dos muros mesmo. Ia-se à horta e apanhava-se tudo o que havia, desde ervilhas de quebrar, beldroegas. Havia sempre uma árvore e um banquinho de pedra e por baixo havia sal, azeite e vinagre. E as pessoas iam à horta, apanhavam as coisas da horta e faziam uma salada e aquilo acompanhava a refeição. Chalotas. Agora vou tratar das marujas. Tem que ser águas muito limpas. Não podem ser águas paradas e onde o gado vá beber. Ela é cegada grosseiramente, sempre cegada, apesar dela ser cegada. É cortar. Cegar é cortar. Porque também se usa o termo cegar de cortar o trigo, o centeio, tudo é cegar. O cabritinho já está, vou só virá-lo uma última vez. Está pronto. Tortilha de espargos. Como é que se prepara os espargos? Eu vou partindo até ele permitir. Quando ele não permite, paro. Aqui já está a ter muita resistência, já não quero. Ovinhos bem batidos. Portanto, a sua mãe era contratada para cozinhar para a presidência? Sim. Quando eles iam lá e quando eles iam para festas e tudo que era festa. A minha mãe era, acho que durante muito tempo foi a única pessoa que cozinhou em Freixo. Mas fazia eventos fantásticos. No domingo de Páscoa come-se o cabrito, etc. Mas o dia mais intenso da Páscoa é segunda-feira, que é quando se desfaz o folar. Então leva-se cabrito, levam-se empadas, levam-se as tortas de espargo, obrigatoriamente, leva-se isso tudo para o campo, faz-se um enorme piquenique com os amigos e com a família, come-se o dia todo e bebe-se. Cai sempre um bocadinho. Isto tem que ser tudo como se faz lá. Sempre aos quadradinhos, sempre. O meu avental tem a minha filha, a equipa da minha filha. Foi uma prenda de anos das meninas do meu trabalho, porque eu, na verdade, ele diz: Isabel, you are our spice, porque eu adoro comida picante e adoro Spice Girls. Então,
atrás de si está um cenário que é um bocadinho sugestivo. Mas isso, é assim, a agricultura foi sempre uma paixão. Fazia sempre as colheitas, fazia sempre a parte agrícola, isso era a grande paixão que eu tinha. Aliás, até era uma paixão, se calhar, maior que a própria cozinha. Mas depois, da agricultura não dava para viver e da cozinha dava. Mas o sabor torna-se um instinto, quase. É um bocado isso. É uma aprendizagem ao longo de toda a vida, sem dúvida nenhuma. Depois nunca sabemos tudo. Aí é que nunca sabemos tudo, estamos sempre a aprender. Por exemplo, a minha mãe aprendeu com essa senhora, evoluiu imenso em relação ao que ela lhe ensinou. Eu evoluí porque apliquei novas técnicas às coisas, por experiência, por tentativas e erros, fui fazendo. Portanto, isto há sempre uma evolução. E a minha filha, se calhar, vai fazer outra, vai continuar nesta evolução e as coisas vão evoluindo, sem dúvida nenhuma. Até porque hoje há outros meios que não havia antigamente. Acho que este prato fica bonito. Fiz de propósito. Vamos falar destes docinhos que têm uma receita muito especial e que não são muito vistos, não é? Não são nada vistos. Eu não conheço ninguém que faça, não conheço nenhuma região que faça, apesar de haver pudins de queijo noutras regiões. Estes são feitos em tamanho pequenino, dada a concentração. Portanto, têm que ser comidos. Se for muito goloso, pode comer mais do que um. Senão, tem que moderar por causa da concentração. A concentração de açúcar, de ovos e de queijo. Tem um sabor muito ativo. Queijo de ovelha curado. O queijo ralado é uma calda de açúcar simples, da proporção de um pudim normal, ou seja, uma dúzia de ovos para meio quilo de açúcar. E depois, de facto, a diferença é ter uma boa quantidade de queijo ralado moído fino. Deixa-se ali cozinhar um bocadinho só para os sabores do queijo se fundirem com a calda. Depois misturam-se os ovos a frio e depois vai cozer ao forno. Assim, o grande conselho que quer deixar às gerações futuras? Só com o tempo, só com experiência. Muita experiência. Às vezes falhamos e temos que repetir várias vezes. Nem sempre as coisas saem bem à primeira. Portanto, é persistência, é preciso ser bastante persistente. É preciso ter alguma resiliência para estar na cozinha, porque pode correr mal e corre mal a quem já tem muita experiência.